Boa noite, pessoal. Vamos continuar a aula de ontem, então. Professor? Oi? Sim. Boa noite. Será que o senhor poderia explicar de novo a ideia da demonstração ontem da regra da cadeia? Que ontem ficou meio confuso por causa daquela confusão. Não, beleza. Eu estava pensando em refazer ela aqui hoje mesmo. Vamos voltar aqui na regra da cadeia, então? Tá, muito bem. A regra da cadeia é a regra da derivação de funções compostas, né? Como eu falei, o jeito mais simples de fazer essa demonstração é usando aquela quarta definição de derivada que a gente deu, que era a seguinte. A função f ela é diferenciável no ponto A se existe um certo número L, que a gente chamou de f' de A. Existe um certo número L e uma função ρ de H tal que o limite da função ρ de H, quando H tende a zero, é zero, e vale essa expressão aqui. Então, o que essa expressão significa? Ela quer dizer o seguinte, se tiver o gráfico da função f aqui, e aqui meu ponto A, eu posso estimar o valor da função no ponto A mais H, digamos, A mais H está aqui. Em vez de calculando o valor da função no ponto direto, eu calculo ela sobre essa reta tangente. A reta tangente é o gráfico da função. Então, seria o valor da função no ponto f de A, esse valor aqui, mais esse valor aqui, f' de A vezes H, que daria esse acréscimo sobre a reta tangente, mais esse resto aqui, que a gente chama de R de H. E esse resto, ele vai tender a zero quando H vai para zero, e na verdade a gente mostra aqui o limite dessa coisa aqui, vai para zero. E essa expressão que a gente chamou de ρ de H, né? Só para ficar um pouco mais simples as contas. Bom, então, qual que é a nossa hipótese? Que a função f é diferenciável no ponto A e a função g é diferenciável em f de A. Ok? Então, a gente tem uma função aqui. Tanto x e y são subconjuntos de R, tá? Então, uma função f aqui, x em y, que é diferenciável no ponto A. E a imagem do ponto A pela função f é um ponto B. E a gente está falando que a função g é diferenciável nesse ponto B também. Então, nossa conclusão é que a função composta g bola f é diferenciável no ponto A e a derivada dela vai ser a derivada da primeira aplicada no segundo, né? Então, g' de f de A vezes a derivada da segunda, f' de A. É isso que a gente quer mostrar, tá? Ou só escrevendo aqui, o f de A é B, então isso é a mesma coisa que g' de B vezes o f' de A. Tá, vamos tentar fazer a demonstração de novo aqui, mais devagar. Então, a gente sabe que a função f é diferenciável no ponto A e a função g é diferenciável no ponto B, ok? Essa é a nossa hipótese do teorema. Então, pela quarta definição de derivada, a gente pode escrever a função f e a função g dessa forma aqui. A função f no ponto A mais h, f de A mais f' de A mais ρ de h vezes h, com limites dessa função ρ é igual a zero. E a g é a mesma coisa. A g de B mais um acréscimo k é g de B
mais g' de b, mais sigma de k. Sigma de k seria esse resto na função g, vezes o k. Ok? Então, deixa eu copiar isso daqui. Então, olha, essas duas expressões é o que a gente tem por enquanto. Tá? A gente tem que pensar agora na função composta, da g aplicada em f. Né? O que a gente quer mostrar? Bom, a gente quer mostrar que a derivada da função g bola f no ponto A é g' de f de A vezes o f' de A, certo? Ou chamando f de A de B, de B vezes f' de A. Ok. Então, olhando aqui na expressão das derivadas, o que significa isso? A gente tem que mostrar que a função g de f do ponto A mais um acréscimo, mais um h, ela tem que ser igual a função no ponto, então g de f de A, mais o valor da derivada, que a gente está querendo mostrar que é essa coisa aqui. Então, a derivada aqui tem que dar isso. G' de B. Bom, B eu vou chamar de f de A. G' de f de A vezes f' de A. Mais uma função resto. Essa função, só para não repetir a letra, eu vou chamar de outra letra, tá? Uma letra, sei lá, θ. Mais uma função θ aqui, que depende desse acréscimo, né? Esse acréscimo h, vezes o acréscimo h. E essa função θ, ela tem que satisfazer essa condição aqui. Limite de θ de h. O h vai para zero, sendo zero. Então, isso a gente quer mostrar, ok? Então, na verdade, não tem segredo nenhum. O que a gente tem que fazer é tentar juntar essas duas expressões para chegar numa coisa com essa cara aqui. É isso que a gente vai fazer, ok? Bom, vamos lá. Bom, eu quero calcular g de f de a mais h, ok? Bom, eu vou aplicar a função g aqui, então, dos dois lados. O f de a mais h é isso, ok? Então, vamos aplicar a função g aí dos dois lados. Então, g de f de a mais h é igual a g aplicada em toda essa coisa aqui. F de a mais f' de a mais rho de h vezes h. Deixa eu ver se é isso mesmo. Tá, é isso aí. Beleza. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Então, isso é a função g nesse ponto f de a, que a gente chamou de b, mais alguma coisa aqui. E essa coisa eu vou chamar do meu acréscimo, tá? Isso aqui eu vou chamar de k, para cair na segunda expressão. Então, eu vou chamar de k tudo isso daqui. Então, aqui vai ficar meu g de b mais k. Então, quanto que dá isso? Pela segunda expressão, isso tem que ser g de b mais g' de b mais sigma de k vezes k.
Isso dá G de B mais G' de B mais sigma de K vezes nosso K. Agora, quem que é o K? O K é essa expressão aqui, tá? Então vamos trocar o K que aparece aqui por toda essa conta aqui. Então, G de B mais G' de B mais sigma de toda essa coisa aqui. Linha de A mais rho de H. Vezes H. E vezes K. Então, repetir isso aqui de novo. Vezes linha de A, rho de H, vezes H. Ok? Então, o que a gente está fazendo é só juntar as duas expressões ali numa só. Vamos ver o que dá para fazer agora. Bom, a gente tem uma soma aqui dessas coisas multiplicada por uma outra soma, né? Então, vamos usar a distributiva aqui para juntar essas duas somas. Então, aqui vai ficar G de B mais... Vamos juntando isso daqui com isso daqui. A G' de B, F' de A vezes H. Não, esse H aqui ele está multiplicando os dois. Eu vou deixar o H multiplicando para fora, tá? Vou deixar ele aqui para fora. Esse H aqui. Então vamos multiplicar o G' de B com o F' de A. Aí vai ter que ter o G' de B com o rho de H. Aí o sigma dessa coisa aqui com F' de A. Um, dois, três. Rho de H. E faltou ainda isso com isso. Isso com isso, ok. Isto. Faltou o sigma com F' de A. Então a gente teve toda essa expressão aí. E olha, tá com a cara muito parecida com o que a gente quer, né? Onde é que a gente queria chegar? O G de F de A está aqui. Isso aqui é o nosso G de F de A. Mais o valor da derivada, que a gente sabe que tem que dar G' de F de A vezes F' de A, né? Essa coisa aqui. Mais um resto aí, que é toda essa coisa, que eu vou chamar de θ de H. Toda essa parte aqui. E essa parte aqui multiplicada por H. Ok? Então, é justamente a expressão que a gente queria, né? O valor da função do ponto mais a derivada da função do ponto mais esse resto vezes H. A expressão que está aqui em cima. Mas falta mostrar ainda que aquela expressão ela tende a zero quando o H vai para zero. Ok? A gente tem que mostrar que
esse θ de H, que é essa coisa aqui, mais isto. Acho que esse H aqui fica para dentro, né? Nossa, ele fica para dentro. Só corrigir aqui. Vezes H. Uhum. Pronto. Vezes F' de A. Bom, fica uma expressão grande aqui, mas olha, o que acontece quando o limite do H vai para quando H vai para zero? A gente sabe que o limite do ρ de H quando H vai para zero, isso aqui vai para zero. Certo? Pela condição ali da função f. Essa condição aqui. Então isso vai para zero. Bom, isso daqui também vai para zero. E quando esse limite aqui, esse número vai para zero, a gente sabe que a função sigma vai para zero também. Certo? Então isso aqui vai para zero. Isso daqui vai para zero. De novo, essa parte de dentro vai para zero. Então a função sigma também vai. Por causa da expressão aí da função g. Essa função aqui. Bom, uma coisa que vai para zero vezes outra constante. Tudo isso vai para zero. Somando tudo, a gente conclui que o limite é zero. Ok? Então, realmente está batendo com a definição ali da nossa quarta definição, né, da derivada da função num ponto. Tudo bem, pessoal? Então, aqui, na verdade, era só questão de abrir as contas, né, e deixar as coisas organizadas do jeito correto. Tudo bem? Alguma dúvida aí? Joia, então. Bom, a gente vai usar essa regra da cadeia, por exemplo. Bom, os exemplos lá no cálculo vocês já devem lembrar de vários, né? Cosseno de x ao quadrado, sei lá. A gente vai usar a regra da cadeia para provar como a gente calcula a derivada de uma função inversa. Então, se eu tenho uma função aqui, x em y, que é bijetora, né? Para poder existir uma função inversa. Que ela é diferenciável. E no ponto A. E a função inversa ela é contínua nesse ponto f de A. Então, a gente vai mostrar que a função inversa é diferenciável nesse ponto, sem somente ser o f' de A for diferente de zero. E nesse caso, a gente tem essa formulazinha aqui.
a derivada da função inversa no ponto f de A é igual a 1 sobre f' de A. É uma aplicação, na verdade, direta da regra da cadeia, tá? Deixa eu copiar isso aqui de novo. Bom, então vamos ver o que a gente tem. A gente tem uma função de x em y, bijetória. Então, tá aqui nosso conjunto x, nosso conjunto y é a nossa função f bijetória. Quando a função é bijetória, sempre existe uma inversa, né? Que a gente está chamando de função g. Ou pode escrever como f menos 1. Lembrando, a função ela é uma função inversa se acontece o seguinte. Se g... Se aplicando a função f aqui no ponto x, eu vou parar no ponto y, aí eu aplico a função g nesse ponto y, eu volto no ponto x. Quer dizer, a função g aplicada em f de x dá o próprio ponto x. E se eu começar no y, apliquei a função g e depois apliquei a função f, eu volto também no ponto y. Quer dizer que a função f em g de y é sempre igual a y. Então aqui eu digo que a função f é uma função inversa direita da g, ou que a função g é uma função inversa direita da f. Tem que valer dos dois lados, né? A f e a g são inversas à direita e à esquerda uma da outra. Ok. Então, a minha hipótese aqui é que a função f é diferenciável no ponto A e a g ela é contínua no ponto B, que é igual a f de A. Então, aplicando a função f aqui nesse ponto, a gente chega no ponto B. Então, nessa condição, a gente vai mostrar que a função g ela é diferenciável nesse ponto, sem somente ser o f' de A for diferente de zero. E nesse caso, vai valer essa formulazinha aqui. A derivada da g no ponto B é 1 sobre f' de A. Bom, esse é um teorema do tipo 6 somente C, então tem que mostrar a ida e a volta, né? Então vamos mostrar a ida primeiro. Então, supondo que a função g é diferenciável em b, vamos mostrar que o f' de A tem que ser diferente de zero. Deixa eu ver aqui. Então vamos supor que a função g é diferenciável nesse ponto B, que é igual a f de A, né? Bom, pela regra da cadeia, a função composta é diferenciável também. Se a gente fizer assim, g de f de x, isso aqui é uma função diferenciável, porque tanto a f quanto a g são diferenciáveis, né? E pela regra da cadeia, a derivada dessa função é quem? É a derivada da g no ponto f de x vezes a derivada da função f no ponto x. Na verdade, o ponto x aqui é o ponto A, né? É o ponto onde a gente sabe que a função é diferenciável. Deixa eu trocar aqui.
Ok? Então, a G' no ponto f de A, que é B, vezes f' de A, é a derivada dessa função composta aqui. Tá, mas quem que é a composição da G com F? G de f de x é sempre igual a x. Isso aqui quer dizer que a G de f, na verdade, é a função identidade, né? A função identidade aqui. De, bom, na verdade é de x em y, ou de y em x. Mas é a função identidade. Então, e quem que é a derivada da identidade? Quem que é a derivada da função hx igual a x? Isso aqui é a função constante igual a 1, né? Porque o gráfico dessa função seria essa reta aqui, com inclinação de 45 graus, então a derivada aqui, a tangente desse ângulo, seria constante igual a 1. A derivada vai ser uma coisa assim. Ou a gente pode pensar que é o polinômio, né? A gente já derivou polinômios antes. Aqui no... Eu posso usar esse exemplo 5.5. É um polinômio de grau 1, e a gente sabe que a derivada dele vai ser justamente o valor desse coeficiente angular. No nosso caso, a gente está com aquela função hx igual a x. Então, o nosso a aqui vale 1, né? O h' de x é constante igual a 1. Então, olha só, voltando aqui. Aqui a gente tem a identidade no ponto A, derivando isso. Dá o g' de B vezes f' de A. Essa derivada a gente sabe que é constante igual a 1. Então, g' de B vezes f' de A. Bom, se eu tenho um produto de dois números aqui dando 1, os dois têm que ser diferentes de zero, né? Se qualquer um deles for zero, o produto vai dar zero. Então, isso me garante que o f' de A é diferente de zero. Que era o que a gente queria mostrar, né? Deixa eu ver aqui. Isso, então se a função g é diferenciável em b, então o f' de A é diferente de zero. Agora a volta. Na volta, a gente vai supor que a derivada da função f no ponto A é diferente de zero e mostrar que a função g é diferenciável em b. Ah, tá. E desse cálculo aqui também a gente sabe o valor da derivada da função g, né? Se o f' de A é diferente de zero, então dá para dividir aqui o 1 por f' de A. Vai dar a nossa derivada de g, ponto B. Ou lembrando que a minha função g é a função inversa da f. Então a derivada da função inversa de f no ponto B, que é f de A, é igual a 1 sobre f' de A. E essa fórmula que a gente queria deduzir, né? Bom, essa é a ida. Agora a volta. Na volta a gente está supondo que o f' de A é diferente de zero. Dá uma olhada aqui. Ah, ok. Tá, vamos só aplicar a definição de derivada da função g
no ponto e verificar que esse limite existe. Tá? A gente quer mostrar que a função g, que é a função inversa da f, é diferenciável no ponto B, que é igual a f de a. Bom, dizer que a função é diferenciável no ponto quer dizer que existe o limite de, digamos, g de y menos g de b sobre y menos b. Limite é quando o y tende a b. Isso aqui é a inclinação da reta secante, e eu estou fazendo o y tender a b para ter a inclinação da reta tangente aí no ponto B. Bom, a ideia é que a gente reescrever essa expressão aqui de maneira adequada, tá? O y, eu sei que ele é a imagem de alguém da função f, né? Porque a função f é bijetora. Então eu sei que para qualquer y que eu pegar aqui nesse conjunto y, vai existir um elemento x aqui no conjunto x, tal que f aplicado em x igual a y. A f aplicada em a igual a b. Então vamos trocar as coisas aí. Vamos trocar o nome das coisas. Isso daqui é o limite, quando y tende a b, de g. O y, então, é f de algum x. O g é o f de a. Aqui vai ficar f de x menos f de a. Aí tem outro detalhe aqui também, né? Na nossa hipótese, a gente está supondo que a função g é contínua no ponto B. A gente está supondo que a função g é contínua no ponto B. Se a função g é contínua no ponto B, isso quer dizer que o limite de g de y, quando y tende a b, é igual a g de b. Ou um outro jeito de falar isso é o seguinte: tanto a função f quanto a função g são contínuas, né? A f contínua no ponto A e a g contínua no ponto B. Então, se eu fizer meu x tender a A, o valor correspondente aí do x, que é o y, vai tender ao ponto B. O y aqui é o g de x. O b é meu f de a, é meu g de a. Ah, não, desculpa, está ao contrário. Tá, é melhor dizendo. Quando x tende a A, como a função f é contínua, então o f de x tende a f de a. Chamando isso aqui de y, isso aqui de b, quer dizer que quando o x tende a A, o y tende a b. Ok? Agora ao contrário. Quando o y tende a b, como a função g é contínua, aplicando a função g aqui dos dois lados, o g de y tende a g de b. Mas quem que é g de y? O y é o f de x. O b é o f de a. Então, g
de f de x tende a g de f de a. A g e a f são funções inversas, então uma cancela a outra, sobra só o x. E aqui, o a. Tá, então, quando x tende a A, o y tende a B. Quando o y tende a B, o x tende a A. Então, nesse limite aqui de baixo, eu estou falando que o y tende a B, tá? Mas isso é equivalente a dizer que o meu x tende a A. Bom, de novo, g e f são funções inversas. Então, é como se uma cancelasse a outra. Sobra aqui o x e o a. Então, limite de x menos a sobre f de x menos f de a. É parecido com a definição de derivada, né? Só que está invertida essa fração. Então, vamos desinverter ela. Aqui, 1 sobre f de x menos f de a sobre x menos a. Bom, agora sim. Essa coisa aqui vai tender a f' de a. 1 é constante, então vai ficar 1 sobre f' de a. Ou seja, esse limite realmente ele existe, né? Voltando aqui de baixo para cima, a gente conclui que todos esses limites, esse limite existe, esse outro também, esse outro também, esse outro também. Então, esse limite, ele realmente existe. Ou seja, a função g é diferenciável no ponto B. Então, o interessante desse teorema é aquela fórmula que a gente teve para a derivada da função inversa, né? Por exemplo, a gente pode calcular qual que é a derivada da função raiz de x, sabendo a derivada da função x ao quadrado. Por exemplo, eu quero falar da função f de x igual a x ao quadrado e da g de x raiz de x. Só que para eu poder falar que elas são funções inversas, eu tenho que colocar o domínio adequado, né? Porque essa função, por exemplo, ela não é bijetora em toda reta. Ela, bom, ela não é nem injetora nem sobrejetora. Então a gente pode pensar que a função f aqui, ela está definida de zero até mais infinito. Aqui também. F de x igual a x ao quadrado. Agora sim, essa função ela é uma função bijetora. E a função inversa dessa função é a função g, também de zero até mais infinito, que é a raiz de x. Certo? Então, qual que é a derivada da função g no ponto aí desse conjunto? Um ponto diferente de zero, né? Bom, a derivada da função f, em qualquer ponto a gente sabe calcular, né? A derivada dessa função vai ficar 2x. A função g, a função inversa, ela só vai ser diferenciável nos pontos onde isso daqui é diferente de zero. Ok?
os pontos y iguais a f de x, tais que o f' de x tem que ser diferente de zero. Bom, nesse caso, nosso f' de x é 2x. Dois x tem que ser diferente de zero, quer dizer que o próprio x tem que ser diferente de zero, certo? Então, essa função g ela é diferenciável em todos os pontos, a não ser no ponto zero. E a derivada dela vai ser quanto? A derivada dessa função g no ponto y é igual a 1 sobre a derivada da função f no ponto x. O y aqui é f de x, né? Então, a g' no ponto... E o f de x é x ao quadrado, tá? A g' de x no ponto x ao quadrado tem que ser 1 sobre x', 1 sobre 2x. Tá, mas ficou meio esquisito isso. Vamos tentar trocar aqui esse x ao quadrado por... sei lá, por y. Se o x ao quadrado é y, então o y é... então o x que aparece aqui, na verdade, tinha que ser a raiz de y, né? Então, a derivada da função g no ponto y é 1 sobre 2 raiz de y. Então, pronto. Isso daí é a nossa derivada da função raiz. De y, raiz de y, e bate, né? Se a gente pensar que g de y é y elevado a 1 meio, então derivando isso daqui pela regra que a gente já conhece, ficaria 1 meio, y elevado a menos 1 meio, que dá 1 meio, 1 sobre raiz de y. Só usando a regrinha que a gente já conhece. Então, beleza. Só para a gente ter uma ideia aqui, no GeoGebra, função x ao quadrado, começando em zero até, sei lá, 100 mil. Aí está a nossa função x ao quadrado. Eu só estou pegando ela no intervalo positivo aqui, tá? E a função inversa dela, a função de g, bom, eu não preciso nem colocar o domínio aqui. Vou colocar só raiz de x. Tá, então aqui está a nossa função f e aqui está a função g. Com a derivada da função f, a gente sabe quem que é, né? Função f' x é 2x, dessa reta aqui. Agora, a derivada da função g, olha, por que que ela não é diferenciável no ponto zero? Porque conforme a gente vai tendendo a zero, o valor da função derivada está indo para infinito, né? Então, esse limite ele realmente não tem como convergir para um número real. Beleza? Bom, mesma coisa se a gente pensasse na função
fx igual a x elevado a n, né? Para n ímpar, fica um pouco mais fácil, porque daí a gente não precisa restringir o domínio. Porque a função fx igual a x elevado a n é bijetora na reta inteira, quando n é ímpar. Se n é par, a gente tem que restringir, né? Ou vai pegar a parte positiva ou a negativa. Bom, pessoal, agora a gente vai começar a estudar uma das aplicações da derivada, que é o estudo do crescimento e decrescimento de funções. Saber se a função é crescente ou decrescente, ou se é um ponto de inflexão, se é um ponto de máximo ou mínimo local. Que é uma das aplicações mais conhecidas para derivada, né? Quando a gente pensa em derivada, o que a gente está tentando estudar é como a função está se comportando. Qual que é a taxa de variação dessa função? Se ela tem uma variação positiva ou negativa numa vizinhança daquele ponto, ou se ela está se mantendo constante, enfim. Só para dar as definições aí, eu acho que eu já defini antes o que é um ponto de máximo e ponto de mínimo, mas vamos fazer aqui de novo. Na verdade, a gente vai trabalhar com pontos de máximos locais agora, tá? Vou só fazer um desenho antes. A gente vai dizer que um ponto A aqui, é um ponto de máximo local da função. Já se numa vizinhança aqui do A, o valor da função vai ficar sempre menor ou igual que o valor da função nesse ponto. Então, o A está aqui, o f de A está aqui. Então, para pontos próximos aqui do A, o valor da função não vai passar esse valor f de A. Todo mundo aqui vai ficar um valor menor ou igual que f de A. Ok? Então, estou falando de uma vizinhança do A, né? Como é que a gente pode escrever isso? Se existe um delta maior que zero, tal que nesse intervalo aqui, A mais delta, A menos delta, o f de x vai ficar menor que f de A. Menor ou igual. Então, A é um ponto de máximo local de f se existe um delta maior que zero, tal que para pontos aí cuja distância até A é menor que delta, ainda no domínio da função, a gente tem f de x menor ou igual que f de A. E mínimo local é a mesma coisa, né? Um ponto aqui, digamos. Esse ponto B, a gente vai dizer que ele é um ponto de mínimo local se o valor da função vai ficar sempre maior ou igual que f de b aqui numa vizinhança do ponto B. Tá? Eu só quero saber o que está acontecendo na vizinhança, porque, por exemplo, se eu pegasse um intervalo grande, aqui concentro em A, nesse ponto, por exemplo, o valor da função é maior do que f de A. Né? Mas o que eu estou interessado no comportamento local, só que acontece numa vizinhança pequena. Então, no intervalinho pequeno aqui, concentro em A, eu sei que o valor da função f atinge no máximo f de A. E aqui no B, de novo, existe um delta maior que zero, tal que nesse intervalo b menos delta e b mais delta, o valor da função não passa, quer dizer, não passa inferiormente, né? Ela sempre fica sempre maior ou igual que o f de b.
Então, para pontos próximos aí de B, dentro do domínio da função, o valor da função f vai ficar sempre maior ou igual que f de B. Tá, e o que isso tem a ver com a derivada? Na verdade, a gente vai trabalhar primeiro com as derivadas laterais da função no ponto, porque fica mais simples, tá? A gente vai mostrar primeiro o seguinte. Se a função f for diferenciável à direita do ponto A, então, para pontos próximos de A à direita, o valor da função f fica maior que o valor da função f no ponto A. Isso quando a derivada lateral à direita for positiva, ok? Então, deixa eu não certo isso daqui. Então, teorema. Se a derivada lateral à direita da função f no ponto A for um número positivo, então existe um delta maior que zero, tal que para pontos aí x entre A e A mais delta, quer dizer, pontos à direita do ponto A, ok? O A está aqui, o A mais delta está aqui. E a gente só está pegando pontos x à direita do ponto A. Então, nesse caso, a gente vai ter que a f de x vai ficar maior do que f de A. Deixa eu ver se eu coloquei maior ou maior ou igual. Tá, maior. Uhum. Então, olha, a ideia aqui é a seguinte. Então, estou falando que a derivada lateral à direita da função f é positiva. Então, digamos que meu A esteja aqui. Bom, a derivada lateral à direita, como é que a gente obtém ela? A gente fixa o ponto A e f de A, pega um ponto x e f de x aqui à direita, x maior do que o A, né? Traça essa reta secante, e aí faz o x tender A pela direita. Então, quando eu falo que a derivada lateral à direita, quer dizer que essa reta tangente aqui, à direita, ela tem uma inclinação positiva. Ela está com a tangente desse ângulo aqui dela positivo. Então, o ângulo tem que estar aqui entre menos 90 e 90, né? Não. Entre 0 e 90 ou de 180 até 270. Tá. Então, nesse caso aqui, a gente vai mostrar que o valor da função f nos pontos x próximos de A à direita, o valor da função f tem que ficar maior do que o valor da função f no ponto A. Como é que a gente mostra isso? Bom, é só a definição da derivada à direita. Como é que a gente calcula a derivada à direita da função f no ponto A? É o limite, quando x tende a pela direita, do f de x menos f de A sobre x menos A. Certo? A gente está falando que esse número é um número positivo. Então, se o limite disso aqui é positivo, quer dizer que para valores x próximos de A, o valor desse quociente tem que ser positivo, né?
Isso tem que ser positivo para x próximo de A. E x maior do que A, né? Porque a gente está sempre pegando a direita. E olha, se esse quociente é positivo, essa parte de baixo é positiva, né? Porque a gente está pegando o A sempre menor do que o número x. Então isso é positivo. Se eu tenho um número aqui dividido por uma coisa positiva, dando positivo, isso aqui de cima tem que ser positivo também. Então a gente tem que ter o f de x menos f de A positivo. Isso quer dizer que o f de x é maior do que o f de A. Era o que a gente queria, né? Então, para pontos próximos de A à direita, o f de x tem que ficar maior do que f de A. A ideia é de como se a função f estivesse crescendo à direita do ponto A, né? Não é exatamente isso. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa isso. Significa o quê? Que se eu pegar qualquer ponto x à direita de A suficientemente próximo de A, o valor da função f de x fica maior do que o valor de f de A. Vamos fazer resultados análogos aí para a derivada à esquerda, tá? E para ser negativo ou positivo também, as derivadas à esquerda e à direita. Então, só para ilustrar aqui, então digamos que a gente tem um gráfico de função assim. Peguei esse ponto A aqui. A reta tangente vai ser uma coisa desse tipo. Certo? Então, bom, a função é diferenciável nesse ponto, tanto a derivada à direita quanto a derivada à esquerda existem, e as duas são positivas aqui, nesse caso, né? Tem uma inclinação positiva. Então, vamos pensar o seguinte. Se o f' à direita de A é positivo, para pontos x aqui próximos de A à direita, não é qualquer x, tá? É o x próximo de A. Existe um delta maior que zero, tal, aqui, para x. Vamos escrever direito. Para o x aqui entre A e A mais delta, a gente tem que o f de A fica menor do que o f de x. Ok? Foi isso que a gente provou agora. Então vamos pensar na derivada à esquerda agora. A derivada à esquerda aqui nesse ponto também é positiva, certo? Então, a derivada à esquerda é positiva. Como é que a gente escreveria isso? Para pontos próximos de A, agora à esquerda de A, o f de x está ficando menor do que f de A, certo? Então, existe um delta. F0 tal aqui. Para x à esquerda do A, próximo de A, então, entre A menos delta e a gente tem que o valor de f de x fica menor do que f de A. Então, esse é o caso quando a derivada é positiva. E se ela for negativa? Digamos que ela esteja aqui. Então, aqui a reta tangente tem inclinação negativa, então tanto a derivada à esquerda quanto à direita são negativas nesse ponto aí. Acontece aqui nesse caso. Então, a derivada à direita de A
é negativa. Bom, nesse caso aqui, para pontos próximos de A à direita, o f de A está aqui. O valor da função f, nesse ponto x aqui à direita de A, está ficando menor, certo? Então, se eu pegar aqui um x entre A e A mais delta, a gente tem o f de x ficou menor do que a f de A. E o último caso ali, se a derivada à esquerda de A for negativa, existe um delta maior que zero, então aqui estão pontos à esquerda do A, né? A gente tem o quê? Se eu pego um ponto x à esquerda do A, o valor da função f aumentou. Então, f de x é maior do que f de A. Tudo bem? Olha, essas três partes aqui a gente só viu ali no desenho, mas a demonstração é a mesma da primeira parte aqui, tá? É só ver a questão do sinal da fração aqui. Se ela é positiva ou negativa, enfim. Então, juntando essas quatro partes aí, o que a gente tem? Se a função f for diferenciável no ponto A e a derivada for positiva, então a derivada é positiva, vale essa parte aqui, a derivada à direita é positiva e a derivada à esquerda é positiva também. Então, para pontos próximos de A, eu peguei o ponto A aqui, um ponto x à direita do A e um ponto y à esquerda do A. O que acontece com o valor da função f? O f de x. O x está à direita, então o f de x ficou maior do que o f de A. O y está à esquerda, né? Então, está à esquerda do A, o valor do f de y ficou menor do que o f de A. Ok? Então, para qualquer ponto y à esquerda do A, próximo do A, o valor da função f ficou menor que f de A, e à direita é o contrário, vai ficando maior. Então, é como se a função estivesse fazendo alguma coisa desse tipo aqui. Ela é, entre aspas, crescente aí nessa vizinhança. Tá? Não é exatamente crescente, ela é crescente em relação ao ponto A fixo. E quando a derivada é negativa, quer dizer, tanto a derivada direita quanto a derivada esquerda são negativos, acontece o contrário, né? Se eu pegar aqui pontos, o A aqui, digamos o x aqui à esquerda e o y. Vou colocar o y à esquerda também, para ficar igual ao outro. Então vamos ver. À direita, a função está decrescendo e à esquerda ela está crescendo, né? Então, o y é menor que a, menor que x, o que acontece? Aqui o x é maior que a, o f de x ficou menor que f de a. E o y é menor do que o a. Então, f de x, f de y ficou maior do que f de a. Aqui, ó. Então, é como se a função fosse decrescente nesse intervalinho aí. Em relação ao a, tá? Com a fixo. Então, aqui só para ilustrar, né? Se a derivada da função nesse ponto for positiva, então
numa vizinhança do ponto A, a gente tem essa situação aqui. Negativa é o contrário. Então, juntando esses dois corolários aqui da função da filinha de A ser positivo ou negativo, ter esse comportamento aí da ordem dos pontos da função, a gente tem o seguinte: se a função for diferenciável e a derivada for, e se o ponto A for um ponto de máximo ou mínimo local, então a derivada tem que ser zero nesse ponto. Por quê? Bom, porque se ela fosse positiva, deixa eu colocar esse corolário aqui. Se a função f é diferenciável num ponto A que está no domínio da função, é ponto de acumulação à direita e é ponto de acumulação à esquerda. Então, essa derivada da função no ponto A tem que ser zero. Tá? Por quê? Bom, se ela não for zero, ou ela é positiva ou ela é negativa. Se ela for positiva, a gente vê o que? Existe um delta maior que zero. Então, que nesse intervalo aqui, A mais delta e A menos delta, sempre a gente vai ter pontos x aqui à esquerda e y à direita, onde f de x fica menor que f de A e o f de y fica maior do que o f de A. Então, a função f, o ponto A não é ponto nem de máximo, porque tem o f de y que é maior que f de A, e nem de mínimo, porque tem o f de x que é menor que f de A. Isso quer dizer que o A não é ponto de máximo nem ponto de mínimo. Local. E outro caso é a mesma coisa, né? Se a derivada for negativa, também o A não é ponto nem de máximo nem de mínimo local, porque sempre vão ter pontos à esquerda do A. Por menor que seja o delta, sempre a gente vai ter um x menor que A e um y maior do que A, onde o sinal ali vai inverter. O f de x fica maior que f de A e o f de y fica menor que f de A. Então A não é nem ponto de máximo nem ponto de mínimo. Então sobrou o quê? Tem que ser zero. Não é positivo nem negativo, tem que ser zero. A gente está supondo que a função é diferenciável nesse ponto, né? Só uma observação, é importante aqui, pessoal, que esse ponto ele seja ponto de acumulação, tanto à direita quanto à esquerda do conjunto X, tá? Porque se a gente pegar, por exemplo, pegar a função identidade aqui no intervalo 0, 1, x igual a x. Ou melhor, no intervalo de 1 até 2.
Não, de 0 até 1. Tá bom. Então, se a gente for fazer o gráfico dessa função, bom, é só de 0 até 1, né? Então, digamos que 1 esteja aqui. Aqui, então o gráfico dessa função vai ser esse segmento de reta aqui. Bom, o ponto 0, ele é um ponto de mínimo local, certo? Porque nessa vizinhança aqui, o menor valor que a função atinge é no ponto 0. Na verdade, nem é ponto de mínimo local, é mínimo global nesse caso. Mas a derivada da função nesse ponto é 0? Não é, né? A gente sabe que a derivada dessa função aqui em qualquer ponto é 1. Para qualquer ponto aí entre 0 e 1. Então, não dá 0. Por que isso não contraria o teorema que a gente acabou de demonstrar, o corolário? Porque o 0 ele não é ponto de acumulação tanto à direita quanto à esquerda. Aqui ele é ponto de acumulação só à direita do conjunto, né? A gente só consegue se aproximar do 0 por pontos à direita desse intervalo aqui. À esquerda, não. Então, essa função não satisfaz as condições aí do corolário. Essa condição aqui, ela é importante, não pode ser tirada aí. E outra coisa, a recíproca do corolário também não vale, né? Se a derivada da função do ponto for 0, não quer dizer que ela é um ponto de máximo ou mínimo. Por exemplo, bom, exemplo mais simples que tem. A função f de x igual a x ao cubo. Se a gente calcular a derivada dessa função aqui no ponto 0, bom, a derivada do ponto x qualquer, 3x ao quadrado. No ponto 0, dá 0. Mas o 0 é ponto de máximo ou ponto de mínimo local de f? Olha, olhando aqui o gráfico da função x ao cubo. Ele não é nenhuma coisa nem outra, né? Qualquer ponto que eu pegar aqui maior do que 0, a função f de x vai ficar maior do que f de 0. E a esquerda fica menor. Então não é nem ponto de máximo, nem ponto de mínimo local. Apesar da derivada ser 0 nesse ponto aí. Então o que vale? Se for ponto de máximo ou mínimo, e a função for diferenciável, né? E o ponto ser um ponto de acumulação tanto à direita quanto à esquerda, aí sim a gente pode concluir que a derivada é 0. Mas se a derivada for 0, isso não quer dizer que o valor, que o ponto é um ponto de máximo ou ponto de mínimo. Então a volta aqui não vale. Beleza? E claro, tem que existir a derivada, né? Porque se a gente pensar, por exemplo, na função módulo, o ponto 0 aqui é um ponto de mínimo local. Mas a gente não tem que a derivada da função do ponto aqui é 0. Essa derivada ela nem existe, né? As derivadas laterais aqui são diferentes.
Só para encerrar uma observação importante aqui, pessoal. Quando a derivada da função no ponto é positiva, o que a gente mostrou foi o seguinte: numa vizinhança desse ponto, então, tipo, A menos delta, A mais delta, se eu pegar pontos x aqui, o x menor que A e o y maior do que a gente pode concluir que o f de x é menor que f de A e é menor que f de y, certo? Mas isso não quer dizer que a função é crescente nesse intervalo aqui. Por quê? O que significa dizer que uma função é crescente no intervalo? Ela seria crescente nesse intervalo A menos delta, A mais delta, se para qualquer x e y nesse intervalo, a gente, com x menor que y, a gente tem f de x menor que f de y. Isso aqui não é a mesma coisa que isso, tá? Aqui eu estou fixando o x e o y aqui em função de A. Agora, se eu pegar, por exemplo, o x aqui, desse lado também, eu não sei qual que é a relação entre f de x e f de y. Pode ser que o f de x seja maior do que o f de y aqui. Ok? Um exemplo onde isso acontece é nessa função aqui. X ao quadrado sendo de 1 sobre x mais x sobre 2. X ao quadrado sendo de 1 sobre x mais x sobre 2. Então, olha o que acontece com essa função. Na verdade, isso aqui é uma função definida por partes, tá? No ponto zero, ela não está definida. Então, no ponto zero, mas pelo gráfico da função, a forma mais natural de definir no zero seria zero, né? Para ela ser contínua. Então, vamos definir essa função desse jeito aí. A phi de x. X ao quadrado seno de 1 sobre x mais x sobre 2, se o x for diferente de zero, e quando for zero, a gente vai colocar zero. Ok? Bom, é claro que essa função dá para derivar ela em todo ponto diferente de zero, né? É só derivar essa função aqui, usar a regra da cadeia, a regra do produto, derivada do seno e cosseno, enfim. Acho que tem até a fórmula para derivada aqui. Então, nesses pontos, a derivada vale essa coisa aqui. 2x seno de 1 sobre x menos cosseno de 1 sobre x mais 1 meio. E no ponto zero, será que essa função é diferenciável? Olha, vamos ver a derivada dessa parte de cima aqui. Se a gente for calcular a derivada disso daqui, olha como é que fica. Dessa função esquisita aí. Tem até a expressão, né? Então, no zero, o que a gente pode falar da derivada da função no ponto? Dá para ver que o limite aqui não vai existir, né? Mas não é assim que a gente calcula a derivada da função no ponto. A gente tem que usar a definição de derivada, tá? A derivada da função φ no ponto zero, se existir, ela tem que ser o seguinte. Tem que ser o limite quando x tende a zero de φ de x menos φ de zero sobre x menos zero. Tá, vamos ver se esse limite existe.
a phi de x. Quando x tende a zero, quer dizer que a gente está aproximando de zero, mas sempre por pontos diferentes de zero, certo? Então, a expressão para φ x é essa expressão de cima. Então, x ao quadrado, seno de 1 sobre x, mais x sobre 2. Φ de zero é zero. É dividido por x menos zero. Então, limite, quando x tende a zero, de... Bom, aqui vai ser uma divisão por x, que aparece tanto aqui quanto aqui, né? Então, vai ficar x seno de 1 sobre x mais 1 meio. Esse limite existe? Existe, né? Porque, olha, essa aqui é uma função limitada. Essa é uma função que tende a zero. Então, esse produto ele vai para zero. E aqui é uma constante. Então, uma coisa que vai para zero mais meio, esse limite vale exatamente 1 meio. Então, a derivada da função φ no ponto zero, ela vale 1 meio. Que é um número positivo, né? Se a gente olhar aqui, até o gráfico dessa função, até parece, né, que a inclinação da reta tangente aí teria que ser uma coisa, uma inclinação 1 meio, talvez. Se a gente pegar a reta aqui, y igual a x sobre 2, por exemplo, ela parece ser uma reta tangente aí, ao gráfico da função ponto zero. Então, beleza. Então, essa função, ela tem derivada positiva no ponto zero, mas, olhando o gráfico aqui, a gente consegue ver que essa função, ela não é crescente em nenhum intervalo aí contendo zero, né? Justamente porque ela tem essa oscilação. Ela fica subindo e descendo muito, muito rápido. A gente sempre vai ter pontos aí. Próximos de zero. Com x menor que y, só que com o f de x aqui maior do que o f de y. O x menor que y e o f de x maior que o f de y. Igual está acontecendo aqui, né, entre esses dois pontos. Porque essa função ela tem essa oscilação aí. Ok? Mas o que o teorema falava para a gente, na verdade, é o seguinte, é em relação ao valor da função f no ponto zero. Qualquer ponto que eu pegar x maior que zero ou y menor que zero, o valor da função f de x vai ficar maior do f de zero, e o y menor que zero, então f de y é menor que f de zero. Okay? Então tem essa sutileza aí na análise do sinal da derivada da função. Claro que, em geral, o que a gente verifica é se a derivada da função é positiva em todo o intervalo. Aí sim a gente vai poder dizer que a função é crescente ou decrescente, tá? Mas não no ponto. Tem que ser em todo o intervalo aí, contendo pontos. Bom, vamos encerrar por aqui. Então, hoje, pessoal, na próxima aula a gente vai começar a estudar as funções diferenciáveis em intervalos. Tem vários teoremas importantes aí. O teorema de Darboux, o teorema de Rowley e o teorema do valor médio de Lagrange. Ok? Então, bom final de semana, pessoal. Bom feriado. E até quinta-feira.